Pode comemorar porque o Palmeiras está entre os 10 melhores times do mundo no ano de 2025. É, meu irmão, minha irmã, família Palmeiras 90 mais, a IFFHS. Eu vou ler para você aqui, ó. É a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol, que fica na Suíça hoje, liberou a lista dos 10 melhores clubes do mundo e essa lista é toda balizada na performance da temporada passada. É bem verdade que todos os jogos que tivemos em Libertadores e Champions League para os clubes europeus tiveram um peso maior que o normal, tá? O Palmeiras figura na oitava posição dessa lista, na frente do Flamengo que está em décimo. Eu vou passar a lista rapidinho aqui para você, só para você ter uma noção, né? O PSG realmente fez uma campanha incrível na última Champions e assume a ponta aí com relação à pontuação. Não é só sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tem muita coisa bacana, tá? Tem uma situação envolvendo o Anderson Barros, ele veio a público, deu entrevista, falou de Paulinho, falou de Vitor Roque, falou de uma série de coisas. Mas eu quero começar o vídeo de hoje falando de mercado da bola. Você que me conhece aqui já sabe, é o que eu mais gosto de falar, tá? Gosto de falar de contratação, então vamos lá que eu vou te atualizar. Primeiramente a respeito de André. Então, o Palmeiras oficialmente se posicionou a respeito de algumas questões, tá? Então, esqueçam o Gerson. Tudo que foi falado a respeito do Gerson não vai rolar, tá? Não vai acontecer. O Palmeiras está mirando sim as duas oportunidades de mercado da Premier League, tanto o André como o John Arias, tá? Ambos os jogadores que antes eles estão sendo pouco falados, né? E antes eles eram tidos como possibilidades praticamente pequenas, né? Agora sim eles aparecem como possibilidades reais para o Palmeiras. Segundo o colunista Thiago, inclusive o Palmeiras já até ofertou 110 milhões de reais para contar com o John Arias. O que está acontecendo? Eu vou te explicar, tá? Você vai entender o porquê desses movimentos. O Wolverhampton tem grandes chances de cair para a segunda divisão. E é óbvio que o fair play financeiro lá é muito mais severo. Ou seja, o Wolves não vai poder contar com altos salários. Eu duvido muito que o André e o John Arias vão ficar no clube. Não só pela questão da segunda divisão inglesa, tá? Mas principalmente por conta da não ligação que eles tiveram com o clube, né? Embora eles, obviamente, são tidos como bons jogadores lá dentro, né? Eles não têm aquela ligação com a torcida, sabe? Retorno ao Brasil pode colocar o André de volta na seleção brasileira e o Palmeiras é interessado. O André encaixa no perfil do Palmeiras plenamente, né? Inclusive, tem o nome de um zagueiro que está sendo falado, é a primeira vez que eu vou falar dele aqui, tá? Vamos chegar lá já. Mas o André tem esse perfil que encaixa, né, no estilo do Palmeiras, assim como esse zagueiro. E de maneira geral, a tendência é que o Palmeiras faça sim um movimento, mas vejam, o Palmeiras não fará loucuras, tá? No vídeo de ontem eu até coloquei na capa do vídeo, né, a informação de que é uma grande especulação, não é uma realidade. Por quê? Porque a gente ainda não sabe qual é o valor que o Palmeiras vai ter disponível para investir, única e exclusivamente porque não sabemos exatamente quem vai sair do time. Eu tenho algumas ideias aqui, nós vamos trocar essa ideia no vídeo de hoje, tá? Mas vamos prosseguir. Então, o John Arias chegaria para ser um ponta, um meia lateralizado, mas também sabe jogar de segundo atacante. Esse é o jogador em que eu, se fosse o Anderson Barros, se tivesse na diretoria do Palmeiras, né? E aí, com toda humildade, eu tô falando isso, você sabe. Eu investiria a grana lá, tá? O John Arias é um baita de um nome. E o que eu fiquei feliz é que ele surgiu do nada, né? Não foi uma coisa que foi trabalhada por meses, ali aquela novela. Então, assim, John Arias, para mim, seria o principal jogador para o Palmeiras trazer. O André tem muito potencial, inclusive valor de mercado. Ele encaixa na especificação de jogador que o Abel gosta. Joga de primeiro e de segundo volante, técnico, sabe sair jogando. Dependendo da situação, pode jogar numa linha de 3, numa linha de 5 defensiva também. Sabe jogar, sabe retornar para buscar o jogo. Interessantíssimo, né? E junto deles, você já sabe, né? Tá sendo muito falado o Wendel. O Wendel ele quase foi parar no Botafogo na temporada passada. Não foi. E para mim isso tem tudo para culminar com a volta dele para o Brasil, mais especificamente para o Palmeiras. Na hora H, o Botafogo desistiu da contratação. Em entrevista ele falou isso, tá? O que pode acabar rolando? Eu vou te explicar.
Wendel e André, os dois jogadores, eles chegariam para fortalecer o meio do Palmeiras. Pode vir, Henrique, pode vir os dois de uma vez só? E aí eu te digo, meu amigo, minha amiga, sim, tá? O Palmeiras pode trazer os dois jogadores para compor o meio-campo. Isso vai acontecer? Não tenho como te confirmar. Eu não vou ficar mentindo aqui para você de maneira nenhuma, tá? Mas as especulações estão fortes. E o melhor, já há uma linha de negociação aberta. Eu falei isso na última reunião, no último vídeo, né? Há uma linha de negociação aberta entre o Wolverhampton e entre o Palmeiras, porque eles têm interesse no Riquelme Felipe. Parece um pouco ilógico, né? Mas não é. Eles podem sim tentar trazer o Riquelme Felipe e pode acabar acontecendo alguma coisa, alguma troca envolvendo algum dos jogadores aí, tá? O nome do zagueiro que eu tinha comentado com você é o Nino. O Nino que jogou no Fluminense, né? Tá no futebol russo, se não me falha a memória. Ele tá sendo especulado, mas assim, ele ganhou muita força no Palmeiras, tá? Muita força. É um sonho antigo da diretoria, mas eu vou ser sincero com vocês. Embora o nome tenha ganhado muita força, eu acho difícil que essa negociação se concretize, tá? Por uma coisa bem objetiva. Hoje o Palmeiras tem Murilo, Gustavo Gomes, Bruno Fux, o Baroni, que chegou para o sub-20, Koné, que está no sub-20, Benedetti, uma série de zagueiros, tá? Mikael. Então, assim, se for para trazer o Nino, vai ter que negociar o Mikael. É objetivamente a realidade, tá? Se for para trazer o Nino, o Mikael vai rodar e provavelmente o Benedetti de fato vai para o Arsenal, né? Ou seja, a gente vai ganhar aí sim um baita de um zagueiro, né? E essa contratação vem visando o futuro. Murilo e o Gustavo Gomes são excelentes, mas não tem mais 20 anos, né? Já estão na casa dos seus 30, os dois, né? Próximo ali. Então a tendência é que isso possa acontecer, tá? E de saída, vamos lá, uma coisa eu vou te afirmar aqui, meu amigo. Vitor Roque é oficial, fica no Palmeiras. Palavras do Anderson Barros. E eu concordo e tenho certeza de que o Palmeiras está fazendo uma baita aposta. Se for para escolher entre investir no John Arias ou em qualquer jogador, tá? Ou manter o Vitor Roque, eu prefiro manter o Vitor Roque. Há muito tempo que a gente procura um camisa 9 de ofício, que saiba sair da área, que saiba tabelar, que faça gol e que tenha personalidade. O garoto é muito bom de bola, tá? E o Palmeiras vai demorar muito para achar outro jogador com esse perfil. Essa é a minha opinião com toda a humildade do mundo, tá? Gente, vocês sabem que quando eu tô gravando o vídeo aqui, eu falei já com vocês aqui no começo, eu adoro falar de mercado da bola, tá? Mas assim, entendam que o que eu tô fazendo aqui são comentários de especulações, tá? Eu não tô falando para você que o Palmeiras vai contratar A, B ou C. É o que se refere, né, às negociações que estão em andamento. Agora, eu dificilmente errei, tá? Alguns dos vídeos que eu fiz aí no passado, poucos ali não teve realmente uma tratativa ou quase o jogador chegou, né? Então, eu espero que vocês entendam isso, né? De vez em quando a gente recebe uns comentários de pessoas que não conseguem entender essa questão. Acham que o que eu tô falando é que o jogador virá com certeza absoluta. E não é isso, vocês entendem, eu tenho certeza, né? A galera que é ligada mesmo no canal, que tá sempre aí com a gente, cara, eu só tenho a agradecer vocês, tá? Muito obrigado, do fundo do meu coração. É maravilhoso poder chegar depois de um dia de trabalho, poder gravar esse vídeo aqui com vocês e ver aquela chuva de comentários. Cara, isso me deixa muito feliz. E não é por nada não, eu não tô nem falando da visualização nesse momento, tô falando dos comentários. É legal poder bater um papo com vocês, eu gosto de verdade, tá bom? Pensando nisso, em breve a gente vai começar com as nossas lives aí, então fica de olho que a gente vai bater um papo ao vivo. Vamos lá, continuando com nosso giro de notícias aqui. Com a permanência do Vitor Roque, uma coisa está sendo especulada, tá? Que é o seguinte: o Palmeiras vai precisar trazer um atacante de ofício para poder fazer frente ao Flaco e ao Vitor e para poder jogar quando eles forem convocados ou qualquer coisa do tipo, né? E nomes estão sendo monitorados. Eu não vou me arriscar aqui a trazer um nome para vocês por um motivo. Ainda não tem nada de concreto, tá? Mas o John Arias pode ocupar essa função de segundo atacante se for necessário também, o que é muito interessante. Um nome, e esse é o único que eu vou falar porque realmente tem uma sondagem, é o Roger Guedes. Eu não sei como você vai reagir a esse nome. Eu gosto do jogador, mas acho que ele é um pouquinho encrenqueiro. Não sei se daria certo esse retorno. Corinthians tem interesse, Flamengo tem interesse, Grêmio tem interesse. Pode ser que ele volte daqui a um ano pro Brasil e Palmeiras está no páreo, tá? Isso é um fato. Para a próxima temporada acho um pouquinho difícil. Vamos lá.
Prosseguindo aqui no nosso giro de notícias, não sei se você viu, tá? Mas a Leila Pereira ofereceu carona no avião dela, né? Engraçado a gente falar carona, parece que é no carro, né? Mas é uma realidade diferente, né, dos clubes. Então o Palmeiras ofereceu, através da Leila Pereira, uma carona no avião que vai buscar o Vitor Roque após a partida pela seleção brasileira. Então o Bahia se interessou, teve time que pediu e o Palmeiras aceitou o pleito. E aí o Flamengo está estudando essa possibilidade. Me dá o seu comentário agora, é importante demais. O que você faria? Você ajudaria o Flamengo depois de tudo que está acontecendo e colocaria ele ali na logística, né, para trazer de volta aí os jogadores do Flamengo? Danilo e Alexandre, né? Se não me falha a memória. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu entendo que futebol, a rivalidade do futebol é dentro do campo, né? Mas a postura que o Flamengo tem adotado ultimamente não é nem de longe republicana, né? Eles estão adotando uma postura muito aquém. Eu, particularmente, não toparia. Eu não toparia, tá? Vocês sabem o quanto eu falo aqui sobre paz no futebol, não violência, o que o futebol é um instrumento de socialização, né? Que a gente adora conversar, brincar, falar de futebol. Somos apaixonados pelo nosso clube, beleza? Mas aí eu tô falando de administração, tá? Nesse momento eu não faria. Mas a Leila deve decidir isso em breve, caso o Flamengo de fato solicite essa ajuda, né? Além disso e de toda essa situação que está envolvendo o Flamengo, precisamos falar do STJD. O Anderson Barros veio a público hoje e falou, tá, a respeito dessa questão toda envolvendo o julgamento do Vitor Roque, que está agora para dia 17 de novembro, né, segunda-feira. Essa situação é muito complicada, tá? Porque assim, tá muito bizarra a forma como estão conduzindo, né? O julgamento do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá fazendo gol. Ele tá fazendo gol, fez gol contra o Santos, fez gol, acho que se me fala a memória, contra o Sport também, né? Fez uma série de gols importantes pro Flamengo. Que talvez se ele não tivesse em campo, o Flamengo não ganhasse aquelas partidas, porque o Pedro não tá jogando. Eles não têm outro nome de responsa ali na frente, né? E enquanto o julgamento do Vitor Roque não rola, que está previsto agora agendado, né, para segunda-feira, o Bruno Henrique vai empilhando o gol lá, vai fazendo um gol atrás do outro. Julgamento sendo adiado, aí depois adia de novo, aí depois o promotor pede para ver vistas do processo. E aí? Tá esquisito, não tá? Agora o Vitor Roque vai ser julgado na segunda-feira. Se a gente perder o Vitor Roque, se ele pegar um gancho de 2, 3 jogos, gente, isso vai ser um absurdo. Um absurdo, porque o Palmeiras está sendo lesado. Agora, eu vi o que um inscrito comentou aqui e eu achei que é interessante também. Pode ser que a CBF utilize, desculpa, a CBF, o STJD utilize isso para não punir o Vitor Roque e dar aquela sensação de legalidade, sabe? Do tipo assim, está tudo dentro do. Vai ser resolvido dentro do campo. Me diz nos comentários o que você acha, tá? A respeito de Paulinho, uma surpresa que não é boa e eu achei esquisito, tá? As informações todas que a gente tinha é de que o Paulinho estava se esforçando muito para jogar a final da Libertadores e que ele estaria preparado até lá. 29 de novembro, salva esse dia aí, meu irmão. Não vai perder o jogo da final. Beleza. O problema é que hoje o Anderson Barros falou também que a preparação do Paulinho está indo muito bem, mas que ele só retornará aos gramados em 2026. Vamos perder um minutinho aqui falando dessa informação? Vamos lá. Anderson Barros pode, primeiro, tá jogando essa informação para a mídia de propósito, para que os clubes se desarmem, no caso o Flamengo, né? E ninguém espere a chegada do Paulinho nessa final. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, ele pode estar falando a verdade e o Paulinho não retornar. E a terceira possibilidade é a seguinte: ele pode não ter essa informação concreta e preferiu falar que ele não estará apto para tirar a pressão de cima do jogador. Na sua opinião, o que o Anderson Barros fez? O Paulinho vai jogar? Não vai? Como é que vai ficar essa situação? Eu tô afirmando para você, tá? Todas as matérias, todas as reportagens, todos os contatos que nós tivemos foram indicando que o Paulinho estaria apto à partida. Não sabemos o que vai acontecer agora, mas eu falo uma coisa para vocês. O Palmeiras com o Paulinho é um time. O Palmeiras sem o Paulinho continua sendo um ótimo time, mas não é a mesma coisa. O Paulinho é aquele jogador que, bom, vocês viram no Mundial, né? Eu acompanho a carreira dele desde o Leverkusen, na Alemanha. Eu gosto muito do jogador. Quando eu soube que ele viria pro Brasil, cara, eu tinha certeza que seria pro Palmeiras, porque eu sabia que ele tinha uma ligação com o Palmeiras, tá? Não rolou.
Não rolou. Ele foi pro Atlético Mineiro e ele comeu a bola no Atlético Mineiro. O Abel já conhecia ele e já falava muito dele, tá? A expectativa é que ele viesse pro Verdão, acabou não acontecendo. No Atlético Mineiro, ele se movimentava como um segundo atacante, às vezes como um camisa 9. Cara, ele fez muito gol e jogou muita bola. Ponto. No Palmeiras, ele vai jogar diferente, tá? Ele pode jogar de camisa 10, ele pode jogar de camisa 7, ele pode jogar ali de segundo atacante, ele pode até fazer o centroavante, cara. Mas uma coisa eu vou te falar, esse cara tem estrela. E não me surpreenderia em nada se ele fosse escalado pra final, entrasse no segundo tempo e fizesse o gol do título, velho. Não me surpreenderia. Depois você pode até me chamar de maluco se isso acabar acontecendo, mas eu vou gravar esse vídeo, eu vou printar esse momento, vou salvar, porque em 2026 eu acho que a gente vai ter novidade. E rapidinho pra voltar naquele caso do Vitor Roque, né? O Anderson Barros também foi bem enfático. Ele falou: nem 50 milhões de euros tiram o Vitor Roque do Palmeiras. Por que, que ele falou isso? Porque o Palmeiras já estava esperando receber essas propostas. 50 milhões de euros é dinheiro, hein? Eu tô falando aí de algo aproximado para 350 milhões de reais. Palmeiras tá com bala, a gente sabe que tem dinheiro, tá muito bem estruturado administrativamente, mas é muita grana, hein? 350 milhões de reais. O que, que pode acabar acontecendo, gente? Os clubes europeus podem acabar subindo um pouquinho esse valor. Já pensou? Receber uma proposta de 60 milhões de euros? Cara, é muita grana, né? Eu tô falando de, sei lá, quase 42, quase 420 milhões, né? É muito dinheiro. Não sei se o Palmeiras vai conseguir segurar. O que eu sei é o seguinte: segundo ele, é oficial, o Vitor Roque fica em 2026 e é nisso que eu tô me ancorando. Então é isso, gente. Eu quero agradecer vocês por estar até agora aqui ouvindo esse maluco que é apaixonado pelo Palmeiras e que adora gravar esses vídeos, tá? Obrigado pelo carinho de sempre. Cada vez mais eu tenho notado que vocês estão engajando e vocês estão gostando do trabalho que a gente está fazendo. O número de comentários positivos que eu tenho recebido, gente, é absurdo, tá? Então eu tô falando aí de papo de 100 comentários num vídeo, 95 comentários, 97 comentários assim, elogiando muito o nosso trabalho. Eu tô muito feliz com isso, tá? Obrigado. Obrigado de coração. Vocês sabem, quando eu comecei essa loucura aqui, abrir o canal do YouTube, eu imaginei que fosse dar certo. Mas em 2 anos, talvez 3. E em 4 meses a gente já tá fazendo muito mais que canais que estão aí há anos, tá? Obrigado. Do fundo do meu coração, obrigado pelo seu carinho. Um forte abraço e avante palestra!